Você já sentiu aquela opressão no peito? Aquela voz que sussurra: você não pode, você não é suficiente, você está sozinho. O medo não discrimina, ataca o jovem e o idoso, o novo convertido e o veterano na fé. Mas há algo que você precisa saber hoje. Esse medo não vem de Deus. Há 2000 anos, Jesus caminhou entre pessoas quebradas pela ansiedade, pela culpa e pelo terror. E em cada encontro, ele pronunciou palavras que ainda hoje têm poder para libertar. Não temas. A paz eu te deixo. Eu estou contigo. Não eram frases vazias, eram e são armas espirituais capazes de desarmar o medo desde a raiz. Hoje você descobrirá verdades bíblicas que Jesus deixou como herança para você. Não são teoria religiosa, são ferramentas de guerra espiritual contra a ansiedade, o pânico, a solidão e a insegurança que te roubam o descanso. Você aprenderá a identificar as mentiras que alimentam o seu medo, a se vestir com a armadura de Deus e a caminhar na paz que o mundo não pode dar nem tirar. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: pronto para vencer o medo com Cristo, não temerei. Torne isso público. Essa declaração é o seu primeiro ato de fé hoje. E te peço algo mais. Fique até o final. Vamos começar. Número 1. Não se preocupe com o amanhã. Eu sei que às vezes o amanhã parece uma sombra longa que te alcança mesmo quando você tenta descansar. Sei que há noites em que o seu coração corre mais rápido que seus pensamentos, perguntando: o que vai acontecer? Como vou sustentar tudo isso? E eu não te culpo. Querer ter o controle é humano, mas me escute com o coração. Deus não te criou para viver esmagado por futuros imaginários. Hoje, Ele te diz com uma ternura firme: o medo não vem de mim. Viva o hoje. Confie em mim. Eu estarei no seu amanhã quando ele chegar. Cada dia tem sua própria preocupação. E o próprio Jesus disse isso com autoridade paternal em Mateus 6,34. Não se angustie pelo amanhã, porque o amanhã trará sua própria preocupação. Não é uma bronca, é um abraço, é a voz de um pai que conhece suas batalhas internas e quer te ajudar a soltar essa mochila invisível cheia de pedras que você carrega sem perceber. Cada preocupação armazenada é mais uma pedra, e é por isso que você está tão cansado. Deus não quer te ver assim. Por isso, Ele te convida a abrir essa mochila e entregar cada pedra, uma por uma, hoje. Quando você vive preso no "e se", sua mente projeta catástrofes que nunca aconteceram. É como caminhar com uma lanterna que ilumina apenas o pior cenário possível. Mas Deus te convida a trocar o "e se" por "mas Deus". E se eu perder meu emprego? Mas Deus promete ser meu provedor. E se minha saúde piorar? Mas Deus é meu curador. E se minha família se quebrar? Mas Deus pode restaurar o que se rompeu. Cada "mas Deus" corta o combustível do medo e reacende a fé dentro de você. Olhe para o maná do deserto em Êxodo 16:4. Deus não deu a Israel provisão para uma semana, deu para um dia. Não porque fosse mesquinho, mas porque estava ensinando dependência diária. Ele estava ensinando que a graça de amanhã aparecerá amanhã, não hoje. Hoje, você se angustia porque não sente força para enfrentar o que pode acontecer daqui a um mês. Mas é que você não deveria sentir força para isso. A graça de amanhã ainda não foi liberada. Você a terá quando precisar, não antes. Deus te provê dia a dia, não mês a mês. Esse é o ritmo do céu. Eu sei que você quer ter tudo sob controle. Sei que, às vezes, sente que se você não se preocupar, tudo vai desmoronar. Mas, e se o controle for apenas uma ilusão? E se a verdadeira segurança não estiver em antecipar todos os cenários, mas em confiar naquele que já está no seu futuro? Viver o presente não é irresponsabilidade, é um ato de fé. É dizer: Senhor, hoje farei o que me cabe, o resto é teu. E nessa rendição diária, sua alma encontra descanso. Quero que imagine isto. Você acorda amanhã,
abre os olhos e, antes de tocar no celular, coloca a mão sobre o peito e diz: "Obrigado, Senhor, por este novo dia." E então, faz algo pequeno, mas poderoso. Enumera 3 agradecimentos concretos. 3 coisas de hoje, não de ontem nem de amanhã. Essa gratidão corta a raiz do medo, porque obriga sua mente a parar de viajar para o futuro e olhar para o presente. É a microprática do 1% santo. Algo tão pequeno que você pode repetir todos os dias. Algo tão profundo que transforma sua mente com o passar do tempo. Ao final do dia, antes de dormir, faça a segunda parte, uma breve oração de entrega. Não tente resolver o amanhã na sua mente, entregue-o em oração. Senhor, tudo o que eu não posso controlar eu coloco em tuas mãos. Eu durmo, tu velas. É simples, mas é espiritual. É leve, mas poderoso. É humano, mas divino. E a cada noite em que você faz isso, sua ansiedade perde território. A verdade é esta: você não está sozinho na luta contra a ansiedade. Você não é fraco por sentir medo. Você não é menos cristão por se preocupar. Até mesmo Jesus sentiu angústia no Getsêmani. O medo não significa falta de fé, significa que você está vivo. E cada vez que, no meio do temor, você escolhe orar, escolher confiar, escolher respirar e lembrar as palavras de Jesus, sua fé se fortalece. Você está caminhando rumo à liberdade passo a passo. Permita-me te dizer algo com voz pastoral e amor reverente. Deus não quer que você viva exausto. Ele não quer que você carregue pesos que não foram feitos para você. Ele quer te dar paz interior estável, aquela que não depende do saldo bancário nem do diagnóstico médico. Ele quer te dar liberdade emocional, propósito renovado, esperança viva e proximidade real com sua presença. Mas essa liberdade começa em um lugar pequeno, no hoje. Você já aprendeu a soltar o amanhã, mas talvez esteja se perguntando: e o que coloco no lugar onde antes vivia a ansiedade? É aí que entram as prioridades corretas, a ordem do coração. E é disso que falaremos na próxima parte. Número 2. Busque primeiro o reino de Deus. Quando um aprende a soltar o amanhã, como vimos antes, fica um espaço vazio no coração. E esse espaço, se você não o preencher com Deus, a ansiedade volta a ocupá-lo. Por isso Jesus não apenas disse: "Não se preocupem com o amanhã", mas acrescentou uma chave espiritual, uma bússola e um pacto completo em uma só frase: busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Aqui está o segredo que liberta do medo e o reordenamento profundo que transforma a ansiedade em paz. Vamos olhar juntos este versículo com calma. Jesus não disse: "Incluam a Deus quando tiverem tempo." Ele disse: "Coloquem-me em primeiro lugar, entreguem-me o centro, deixem-me ordenar sua vida de dentro para fora." Quando Deus é apenas uma prioridade entre muitas, o coração se divide. Mas quando Ele ocupa o trono interno que às vezes cedemos ao trabalho, ao dinheiro, ao desempenho, à família ou até mesmo à nossa saúde, tudo se alinha. É como uma balança que você carrega por dentro. De um lado pesado estão suas preocupações, do outro, leve, está Deus. Jesus te convida a inverter o peso, que Ele seja o mais sólido em sua vida, para que as preocupações percam seu domínio. Eu sei que não é fácil admitir que algo mais ocupou o lugar de Deus. Não te julgo. Todos nós temos um jovem rico dentro, como em Mateus 19. Alguém que quer seguir Jesus, mas cuja segurança está em outra coisa. Para uns é o dinheiro, para outros a produtividade, a imagem, a família, as conquistas ou a saúde. Mas Jesus te olha hoje com a mesma ternura firme e te pergunta: você vai me deixar ser o primeiro? Vai me permitir reorganizar seu coração para que a ansiedade não governe suas decisões? Buscar o reino não é apenas orar mais,
é viver de acordo com os valores do reino: integridade, justiça, compaixão, humildade, honestidade, serviço e obediência. É honrar a Deus em como você trabalha, como fala, como responde, como administra seu tempo, como trata quem te fere, como lida com suas finanças e como governa seus pensamentos. Quando o reino é seu filtro, você já não reage pelo medo, mas pela fé. Já não decide por urgência, mas por propósito. Já não busca agradar a todos, mas agradar a Deus. E algo lindo acontece quando você adota essa visão eterna. As crises de hoje diminuem. Aquilo que agora parece insuportável, visto da altura da eternidade, se torna administrável. Quando você olha com olhos eternos, as perdas viram sementes, as provas viram processos e os silêncios viram preparação. Jesus te convida a levantar o olhar. Veja da minha perspectiva. O que hoje te quebra, amanhã será seu testemunho. Quando você busca primeiro seu reino, sua perspectiva muda e a ansiedade perde uma de suas armas mais fortes, a sensação de urgência e caos. Eu sei que você pergunta: se eu colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai me dar tudo o que eu quero? Não. Jesus não prometeu riqueza nem realizar cada desejo. Ele prometeu algo mais profundo: não vai te faltar o necessário. Seus desejos mudam, suas necessidades reais, Deus conhece melhor do que você. Ele acrescenta o que sua alma e sua vida precisam. E quando você experimenta isso, descobre que muitas coisas que achava indispensáveis não eram, e que muitas que você ignorava eram tesouros. Por isso, revisar prioridades é um exame espiritual. Pergunte a si mesmo: onde invisto mais tempo? O que ocupa meus pensamentos antes de dormir? O que define minhas decisões? Aí está seu Deus funcional. Mas não é para te condenar, é para te libertar. Deus não te pede para ter tudo resolvido, apenas para reorganizar seu interior e abrir espaço para sua paz. Faça uma prática simples que pode transformar sua vida. Todas as manhãs, tire 30 segundos e diga: consagro este dia ao teu reino. Que minhas decisões, minhas palavras e meus pensamentos te honrem. E ao final do dia, revise 3 decisões e pergunte: honrei o reino aqui? Essa microprática realinha seu coração ao centro correto. Eu sei que você ama sua família, que se preocupa com o futuro, que teme perder o que construiu. E eu não te digo que isso não importa. Eu te digo que quando Deus é o primeiro, Ele sustenta aquilo que pesa em seu coração. Não é mágica, é pacto. Com prioridades ordenadas, agora sim você pode confiar sem reservas. O coração ordenado é um coração livre. E esse é o caminho para a próxima verdade que Jesus quer te revelar. Número 3. Confie em Deus, confie em Jesus. Agora que você começou a soltar o amanhã e a colocar Deus no centro de suas prioridades, vem um convite ainda mais profundo: confiar. Não apenas entender Deus, não apenas falar de Deus, mas apoiar-se nele como um náufrago se agarra a uma tábua no meio do mar. Porque o medo não vem de Deus, nasce da sensação de estar sozinho na tempestade. E hoje, o Senhor quer sussurrar algo muito claro e terno para você. Você não está sozinho. Eu sou sua âncora no meio do caos. Ouça estas palavras de Jesus em João 14:1. Não se perturbe o seu coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Não é uma frase teológica, é um convite para um relacionamento vivo e diário. Jesus não te diz: não sinta nada. Ele te diz: quando seu coração se perturbar, traga-o a mim, apoie-se em mim, confie em mim. O coração perturbado faz parte da experiência humana em um mundo quebrado, mas a confiança em Cristo é o antídoto que estabiliza quando as ondas batem com violência. Imagine sua vida como um barco no meio de uma tempestade. Os ventos são as notícias, as pendências, as dívidas, os diagnósticos, as mudanças repentinas que você não esperava. As ondas
São seus pensamentos acelerados, seus "já não aguento mais", seus "como saio disso?". Tudo do lado de fora se move, tudo range, tudo ameaça te afundar. Mas debaixo de tudo isso, invisível e firme, há uma âncora que não muda. Essa âncora é Jesus. Você não pode controlar as ondas, nem deter o vento, mas pode decidir a que vai se agarrar. Quando você se agarra a Cristo, pode até continuar cansado, com o rosto molhado, com o vento batendo forte, mas não será levado para longe. Você não se perderá na escuridão. Confiar em Deus não é um sentimento mágico que cai do céu. É uma decisão diária que se treina. Às vezes você dirá: "Não sinto paz, mas escolho acreditar que Deus ainda está comigo". Isso é fé relacional. Não basta saber que Deus existe, você precisa conhecê-lo. Falar com Ele em oração, contar o que te pesa, agradecer pelo pequeno, ouvir sua palavra, reconhecer sua direção. Quanto mais você o conhece, menos poder o medo tem, porque você já não confia em ideias, mas em uma pessoa viva que já te sustentou antes e voltará a fazê-lo. Pense em Pedro caminhando sobre as águas em Mateus 14, 22 ao 33. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele caminhava sobre aquilo que o ameaçava. Mas quando olhou o vento, quando sua atenção se inclinou para o perigo, começou a afundar. E você e eu somos iguais. Quando seu olhar interno fica preso ao problema, você afunda na ansiedade. Quando o leva de volta a Cristo, sua alma se estabiliza. Confiar não é negar as ondas, é escolher onde e em quem colocar sua atenção. Confiar também implica entrega e mordomia. Entrega é dizer: "Senhor, minha vida, minha família, minha saúde e meus planos são teus". Mordomia é reconhecer: "Tu me confiaste esta vida, mas continuas sendo o dono". Quando você entende isso, o peso sobre seus ombros se alivia. Você já não caminha como alguém que precisa resolver tudo, mas como um filho ou filha que sabe que seu pai é soberano, sábio e presente. O medo perde força quando você lembra que não é um órfão espiritual. Deixe-me te acompanhar em uma prática simples que pode ser seu refúgio na tempestade. Quando sentir a ansiedade subir, pare, respire devagar. Inspire contando até 4. Retenha, expire contando até 4. Enquanto faz isso, repita por dentro: "Senhor, confio em Ti agora". Isso não é apenas uma técnica de respiração, é uma oração incorporada ao seu corpo. Você está treinando sua alma para correr para Deus em vez de correr atrás do medo. Talvez você diga: "Tenho tentado confiar, mas continuo sentindo medo. Será que minha fé é fraca?" Não. Sentir medo não significa que você não tem fé. Significa que você é humano. Até Jesus sentiu angústia no Getsemane. O importante não é não sentir medo, mas para quem você corre quando o medo aparece. Cada vez que você escolhe se aproximar de Deus, mesmo tremendo, sua confiança cresce. Cada vez que abraça uma promessa, mesmo com lágrimas, você está vencendo o temor um passo de cada vez. Lembre-se de que a presença de Deus é uma garantia constante, não uma visita esporádica. Ele está com você no seu quarto, no seu silêncio, nas suas perguntas, no seu cansaço, em cada "Senhor, ajuda-me". Mesmo que você não sinta algo extraordinário, sua presença continua sendo real, firme e fiel. Quando o inimigo sussurra: "Você está sozinho", Deus responde: "Estou com você todos os dias, até o fim do mundo". Eu sei que às vezes é difícil confiar sem ver todo o caminho. Queremos o mapa completo, a explicação final, o plano detalhado. Mas Deus não te pede isso. Ele te pede um passo, só um, e depois outro. Nesse caminhar diário, seu perfeito amor vai expulsando o medo, como diz 1 de João 4,18. Seu amor é mais forte que seus cenários imaginários e mais profundo que qualquer fracasso. Confiar é poderoso, mas também frágil quando você está cansado. Como sustentar a confiança quando sente que está desmoronando?
Aí entra o próximo presente de Deus, a oração como respiração da alma, como esse diálogo que te ancora, te sustenta e te renova quando você já não pode mais. E disso falaremos na próxima parte. Número 4. Vigia e ora sem cessar. Se confiar em Deus é a sua âncora na tempestade, a oração constante é o oxigênio que mantém sua alma respirando quando o medo quer te sufocar. Não importa quanto você tenha avançado, quanta fé tenha ou quantas vezes já sentiu a paz de Deus. Sem oração, a alma murcha. E o Senhor, que conhece sua fragilidade melhor do que você, não te pede uma oração perfeita, longa ou elaborada. Ele te pede que mantenha a linha aberta, que respire nele, que o convide para cada canto do seu dia. Porque o medo não vem dele, mas a fortaleza sim. Jesus disse isso com ternura e firmeza em Mateus 26:41. Vigiem e orem, para que não entrem em tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Não é uma bronca. É uma radiografia da alma humana. Ele sabe que você quer confiar, que quer ser forte, que deseja responder com fé, mas também sabe que sua carne é frágil, que seus pensamentos se dispersam, que as emoções te arrastam para baixo, que o inimigo sussurra justamente quando você está mais cansado. Por isso ele te diz: ore, mantenha-se desperto por dentro, não adormeça espiritualmente. Vigiar significa estar atento às brechas por onde o medo tenta entrar, dúvidas repentinas, pensamentos de fracasso, comparações que te roubam a paz, culpas antigas disfarçadas de lembrança. O inimigo não golpeia forte, golpeia de forma sutil. Mas a oração age como uma lâmpada acesa em um quarto escuro. Quando você ora, vê o ataque chegando. Quando ora, discerne o que vem de Deus e o que nasce do temor ou do cansaço emocional. Onde há oração, há luz. Onde há luz, o medo perde território. Talvez você diga: às vezes não sei o que dizer, as palavras não saem. Você não precisa de discursos. Jesus também não usou discursos em sua hora mais sombria. No Getsemane, sua oração foi simples e honesta. Pai, se for possível, mas que seja feita a tua vontade, sem adornos, sem formas rígidas, apenas verdade. Lucas 18. Nos lembra que é necessário orar sempre e nunca desanimar. Mesmo que sua voz trema, mesmo que seus olhos estejam cheios de lágrimas, mesmo que sua mente esteja cansada, Deus recebe cada suspiro como uma oração. A oração não é emoção, é hábito. Não espere ter vontade. Não espere se sentir espiritual. Assim como você come mesmo quando não está com muita fome, porque sabe que seu corpo precisa, a oração nutre seu espírito mesmo quando você não está no clima. Por isso, te convido a criar sinais, lembretes. Cada vez que abrir a geladeira, diga: obrigado, Senhor. Cada vez que sentar ao volante, diga: Jesus, guia-me. Cada vez que sentir ansiedade no peito, sussurre: Espírito Santo, fortalece-me. São flechas de oração lançadas ao céu durante o dia, pequenas, mas letais contra o medo. A oração é como respirar. Nem sempre você percebe, mas quando para de fazê-la, sua alma se enche de tensão, suas emoções pesam e sua mente se turva. O medo encontra espaço apenas quando a oração se apaga. Mas quando você respira na presença de Deus, quando inala sua paz e exala sua ansiedade, cada canto interno se enche de vida. Por isso Paulo disse em 1 de Tessalonicenses 5,17: orem sem cessar. Não como um peso, mas como um convite para viver conectado ao coração do Pai. Te proponho algo simples, mas transformador. 3 alarmes por dia. Um pela manhã para entregar sua jornada, outro ao meio-dia para reajustar seu coração e outro à noite para repousar sua alma. Orações de 1 minuto, nada mais. Você fecha os olhos, respira devagar e diz: Senhor, aqui estou, sustenta minha fraqueza. E entre esses alarmes, dispare pequenas orações. Jesus, ajuda-me. Pai, dá-me paz. Espírito, fica comigo.
São brasas que mantêm o fogo interior aceso. Eu te entendo quando você diz: tenho orado tanto, mas continuo sentindo ansiedade. Você não está sozinho. Orar não sempre tira o medo na hora, mas te coloca debaixo de uma corrente constante de graça. A oração não é mágica, é conexão. Quando você ora, Deus te fortalece, clareia sua mente, te dá discernimento, corrige sua rota, te lembra seu amor. Às vezes, orar é chorar, outras vezes é silenciar, outras vezes é repetir a mesma frase de novo e de novo. Senhor, aqui estou. E Deus responde, sempre. Não sempre como você espera, mas sempre no tempo perfeito. Olhe para Jesus no Getsêmani. Ele também sentiu angústia, ele também tremeu e mesmo assim orou. Se Jesus orou em sua fragilidade, por que você não oraria na sua? Ele não te pede força, ele te pede entrega. Não te pede perfeição, te pede presença. A oração não é um dever, é um refúgio, um lar seguro onde o medo não pode te dominar. Você não precisa de horas para vencer o medo. Precisa de constância, sinceridade e abertura. Precisa manter a linha aberta. Precisa respirar em Deus, porque quando a oração flui, a fé se fortalece. E quando a fé se fortalece, o medo se quebra. A oração abre o canal, e o que flui por esse canal é uma fé viva, ativa, que transforma seu caminhar. E é disso que falaremos na próxima parte. Número 5. Ao que crê, tudo é possível. Toda essa oração que você começou a cultivar não é um fim em si mesma. A oração é o fogo que desperta algo dentro de você. Fé. Mas não uma fé teórica, nem de frases bonitas, e sim uma fé que caminha, que decide, que avança mesmo tremendo. Jesus te olha hoje, exatamente nesse lugar onde o medo te parou por tanto tempo, e te diz o mesmo que disse ao pai desesperado de um menino enfermo. Se podes crer, ao que crê, tudo é possível. Marcos 9:23. Não é motivação humana, é verdade do reino. Não depende da sua força, mas do poder dele. Esse pai respondeu com uma oração que talvez também seja a sua. Creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:24. Que sinceridade tão bonita! Jesus não rejeitou aquela fé incompleta, aquela mistura de esperança e temor. Ele a tomou, a honrou e operou um milagre. Isso te mostra algo vital. Deus não te pede uma fé perfeita, Ele te pede uma fé sincera. Ele não exige ausência de dúvidas, Ele te convida a se aproximar apesar delas. Porque a fé bíblica não é pensamento positivo, é confiança ativa em um Deus real, que te impulsiona a se mover mesmo quando você não vê o caminho completo. Jesus também falou de uma semente minúscula. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, Mateus 17:20. Ele não te pede uma fé gigante, ele te pede uma fé pequena, mas verdadeira. Uma semente quase invisível que, quando plantada, cresce. Assim é a sua fé. Talvez você diga, minha fé é fraca, pequena, insuficiente. Mas se essa fé pequenininha produz um pequeno ato de obediência, o céu se move. Não por causa do seu tamanho, mas por causa do tamanho do seu Deus. Quero te ajudar a trazer isso para algo bem prático. Pense no medo que mais te paralisou nestes últimos dias. Talvez seja uma ligação de reconciliação que você continua adiando, uma decisão que você precisa tomar, uma conversa desconfortável, um passo na sua área de serviço, um gesto de generosidade que te dá medo. Agora, transforme esse medo em uma oração de fé, que funcione como um gatilho. Então. Se eu sentir medo paralisante, então dou um passo pequeno de obediência. Se eu tiver medo de ligar para essa pessoa, então disco o número e confio que Deus me dará as palavras. Se me apavora falar da minha fé, então hoje compartilho um único versículo com alguém. Se me dói perdoar, então hoje escrevo uma carta, mesmo que ainda não a entregue. Isso é fé ativa. Muitas vezes confundimos fé com presumir de Deus. Presumir é exigir que Ele faça o que eu quero, como eu quero e quando eu quero.
Fé é confiar no caráter e nas promessas dele, mesmo quando a resposta não é a que eu esperava. A diferença é a humildade. A fé diz: Senhor, dou este passo porque creio que tu és bom, sábio e fiel, e deixo o resultado nas tuas mãos. Presumir diz: Senhor, dou este passo porque quero te obrigar a responder como eu digo. Uma fortalece seu relacionamento com Deus. A outra te frustra e alimenta sua raiva quando as coisas não saem do seu jeito. Olhe para Davi diante de Golias, em 1 de Samuel 17. Ele não negou o tamanho do gigante, simplesmente viu um Deus maior. Não tinha armadura nem experiência militar, só uma funda e 5 pedras. Mas sua confiança não estava na sua mira, e sim no Deus que o havia acompanhado em secreto. Enquanto todos viam uma ameaça impossível, Davi via uma oportunidade para que Deus mostrasse sua glória. Assim funciona a fé: ferramenta pequena, Deus grande, gigante caído. Cada vez que você obedece a Deus apesar do medo, sua fé se fortalece. Não espere o medo desaparecer para obedecer. Obedeça enquanto o medo treme por dentro. Deus honra o movimento, não a perfeição. Ele sorri quando um filho ou uma filha diz: Senhor, estou com medo, mas vou fazer o que tu me pedes. Nesse instante, algo se rompe no mundo espiritual. O céu se inclina para você e seu coração começa a experimentar liberdade. Deixe-me te validar com amor. Não estou te pedindo para fingir. Não peço que você haja como um herói espiritual sem rachaduras. Te convido a ser honesto com Deus e, a partir dessa honestidade, dar um passo pequeno de fé. Deus não mede sua fé pelo volume das suas palavras, mas pela direção dos seus passos. A fé que move montanhas quase sempre começa movendo um pé. A oração que você começou a cultivar é a faísca. A fé ativa é o fogo que avança. Quando você ora, seu coração se alinha. Quando você age em fé, sua história muda. Aquele impossível que te intimidava começa a parecer diferente quando você o olha com os olhos do Senhor. O que é impossível para você não é impossível para Ele. A sua parte é crer e obedecer. A parte dele é fazer o que você não pode. Então hoje escolha um passo concreto de fé. Não 10. 1. Escreva, confesse, apresente diante de Deus. Depois dê esse passo, mesmo que seus joelhos tremam, porque ao que crê, tudo é possível. E quando a fé se move, o medo perde autoridade. E é aí que entramos na próxima verdade. Uma fé viva precisa de um fundamento sólido, e esse fundamento é a verdade que expõe as mentiras do medo. Número 6. A verdade de Deus te torna livre. Há um tipo de escravidão que não se vê com correntes, mas pesa mais do que o ferro. A escravidão às mentiras que o medo tem sussurrado por anos. Mentiras tão repetidas que já parecem a sua própria voz. Deus já se cansou de mim. Nunca vou mudar. Estou sozinho. Não tenho valor. Isso não tem solução. E é justamente aí que Jesus, a verdade encarnada, quer entrar. Porque Deus te diz hoje: o medo não vem de mim. Liberte-se com a minha palavra de poder. E a palavra dele tem uma vantagem eterna. A verdade sempre desarma as mentiras. Jesus declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Ele não disse que a emoção te libertaria. Não disse que o otimismo te libertaria. Ele disse a verdade. Porque o medo se alimenta de mentiras. A liberdade se alimenta de revelação. E em João 14:6, Jesus acrescentou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é um conceito, é uma pessoa que te olha, te cura, te restaura. Quando a verdade entra, o medo perde seu fundamento como um edifício construído sobre areia que desaba ao perder suas bases. Desde o Éden, a serpente usa a mesma estratégia: semear dúvidas sobre o caráter de Deus e distorcer sua identidade. Gênesis 3 mostra que Adão e Eva caíram por acreditar em uma mentira. Deus está te escondendo algo bom.
Essa mesma mentira ainda ronda hoje. Deus te esqueceu. Deus está bravo com você. Deus não vai te ajudar desta vez. E quando uma mentira entra, produz medo, vergonha, fuga. Mas Jesus vem para reverter esse dano, para limpar suas lentes internas e permitir que você veja sua vida como Ele vê. Imagine óculos embaçados. Você vê, mas não com clareza. Vê borrado e acredita que aquilo é a realidade. Assim funciona o medo. Ele embaça a sua visão de Deus, de si mesmo e do seu futuro. Mas a verdade limpa essas lentes. Permite que você veja seu valor, seu propósito, sua identidade. O que parecia impossível começa a se transformar. O que parecia final, Deus revela como um começo. Olhe para a mulher samaritana em João 4. Ela vivia presa sob camadas de vergonha, rejeição e mentiras que repetia internamente. Não valho nada. Ninguém me quer. Minha história me condena. Jesus não a confrontou com dureza. Ele a confrontou com verdade. Revelou quem ele era e quem ela era. E quando a verdade a tocou, sua vergonha caiu. Ela deixou o cântaro e falou com liberdade pela primeira vez. A verdade libertou sua alma. Talvez você também tenha vivido anos sob mentiras que roubaram sua paz. Mas ouça isto com carinho pastoral. Uma mentira repetida 1000 vezes continua sendo mentira. Se não está alinhada com o caráter de Deus revelado em Cristo, não é verdade. Não importa quantos anos você acreditou nela ou quantas situações dolorosas a reforçaram. Por isso, você precisa de discernimento espiritual. Nem todo pensamento que passa pela sua mente vem de Deus. Pergunte-se: este pensamento reflete o que Jesus disse sobre mim? Este pensamento me aproxima de Deus ou me afasta? Este pensamento expressa o amor e o cuidado dele? Se a resposta for não, então vem do medo, não da verdade. E o que nasce do medo se derrota com a verdade. Sua identidade não é definida pelos seus erros, seus fracassos, nem seus piores dias. Não é definida pelo que outros disseram de você. É definida pelo que Deus diz. Você é filho, você é filha amada, aceita, perdoada, chamada, sustentada. Não porque você sente isso, mas porque Ele declarou. E o que Deus declara permanece. Quando você abraça a verdade, algo lindo acontece. Você se torna autêntico, já não precisa de máscaras, já não tenta impressionar. A verdade te liberta da necessidade de aparentar. E essa liberdade interior é um golpe direto no medo, que se alimenta da escuridão. A verdade sempre ilumina. Permita-me te guiar por um processo simples, mas profundo, para desarmar mentiras com verdade. Primeiro, identifique uma mentira, só uma, aquela que soou mais forte nesta semana. Escreva: não sou suficiente, nunca vou sair disso, Deus não me ouve, estou sozinho. Segundo, busque um versículo que a contradiga. Por exemplo, estou convosco todos os dias, Mateus 28:20. Ou, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, 2 Coríntios 12:9. Terceiro, leia em voz alta 3 vezes, para lembrar à sua alma o que Deus já disse. Quarto, toda vez que a mentira voltar, responda com a verdade, mesmo que seja em um sussurro. Quinto, compartilhe essa mentira e essa verdade com alguém de confiança. A escuridão se quebra quando é exposta à luz da comunidade. O medo é forte, mas não mais forte do que a verdade. Quando a verdade entra, a mentira foge. Quando a verdade ilumina, o temor se desfaz. Quando a verdade se faz carne no seu coração, você se torna livre. E agora que a verdade começou a limpar sua visão interna, surge a pergunta inevitável: como viver essa verdade todos os dias? A resposta é amor. Porque a verdade que liberta sempre conduz a amar mais profundamente. E disso falaremos a seguir. Número 7. Ame como Cristo te amou. Muitas das feridas que mais doem em você têm a ver com o amor. Você foi rejeitado, traído, usado, ignorado justamente quando mais precisava de um abraço.
Sem perceber, seu coração aprendeu a se defender levantando muralhas. Não me aproximo demais. Não mostro o que sinto. Prefiro ficar sozinho antes de sofrer de novo. O medo da rejeição virou seu guardião, mas também sua prisão. Hoje, Deus te diz com ternura e autoridade: o medo não vem de mim. Quero te libertar ensinando você a amar como Cristo te amou. Imagine uma cena simples. Uma mulher na igreja observa outra irmã que sempre está sozinha. Ela sente o impulso de se aproximar, mas o medo sussurra: e se ela te rejeitar? E se pensar mal de você? Mesmo assim, ela lembra das palavras de Jesus e se aproxima. Ouve aquela irmã, a abraça, ora por ela. Dias depois, essa irmã confessa: aquele dia eu pensei que ninguém se importava se eu existia. O seu abraço me salvou. Vê, amar como Cristo nunca é perda, é participar com Ele na restauração de alguém. O medo diz: proteja-se. O amor diz: entregue-se. E nessa entrega, a liberdade começa a nascer. Ouça o que Jesus diz em João 15:12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele não fica apenas em ame o seu próximo. Ele acrescenta a medida: como eu vos amei. Como Cristo te amou. Sem condições, sem esperar que você fosse perfeito, sem calcular se valia a pena. Ele te amou primeiro, quando você ainda estava longe, confuso. Te amou até o extremo, ao ponto de dar sua vida na cruz. Esse é o padrão, mas também é a fonte. Não se trata de você se esforçar para amar com suas próprias forças. Trata-se de receber o amor dele até transbordar. Em João 13, 1 ao 17, você vê uma imagem poderosa. Jesus se levanta da mesa, coloca uma toalha na cintura e lava os pés de seus discípulos. Pés sujos, cansados, empoeirados de homens imperfeitos, um deles prestes a traí-lo. Jesus não está atuando, ele está revelando o coração do Pai. Ele diz com gestos o que depois dirá com palavras: o que eu fiz com vocês, façam vocês também. Amar assim desarma o medo porque tira você do centro. Você para de perguntar: e se me ferirem de novo? E começa a perguntar: como posso refletir o amor de Cristo aqui? Pense também no bom samaritano em Lucas 10, um homem ferido, jogado no caminho. Religiosos passam direto, e um estrangeiro, desprezado por muitos, se detém e salva uma vida. Ele ultrapassa barreiras, arrisca tempo, dinheiro e segurança. Esse é o amor que vence o medo. Amor que não pergunta o que eu ganho, mas do que o outro precisa. Amor que prefere arriscar ser usado do que endurecer e se tornar indiferente. Eu sei que amar assim dá medo. Você teme ser ferido, manipulado, zombado. Mas 1 de João 4,18 diz: o perfeito amor lança fora o temor. Não é o seu amor que é perfeito, é o amor de Deus em você. Quando você sabe que Cristo te ama profundamente, o medo da rejeição perde poder. Porque você entende que, mesmo que as pessoas falhem com você, seu valor não muda. Mesmo que outros não respondam como você espera, você continua sustentado por um amor que não se cansa, não desiste, não se esgota. Você precisa lembrar algo: Deus não te ama porque você merece. Ele te ama porque decidiu te amar. Esse é o amor incondicional que você recebe. E esse é o amor que você é chamado a dar. Não amar se me tratar bem, se pensar como eu, se nunca falhar comigo. Amar porque Cristo te amou primeiro, mesmo quando você também falhou com Ele 1000 vezes. Quando você começa a ver os outros como irmãos em Cristo, não como inimigos ou ameaças, algo no seu coração se suaviza. A identidade de família espiritual destrói a solidão interna. Você deixa de pensar: ninguém me entende, e começa a perceber que faz parte de um corpo, de uma comunidade, que você também é chamado a cuidar. Agora vamos aterrissar isso. Como esse amor se manifesta na prática? Às vezes é uma ligação para alguém que você sabe que está sozinho. Outras vezes é uma ajuda anônima para uma família em necessidade.
Talvez seja uma mensagem de encorajamento para alguém que sempre anima todos, mas quase ninguém anima. Pode ser um perdão que ninguém pediu, mas que seu coração precisa liberar. Ou uma generosidade que dói um pouco, porque você abre mão de algo seu para abençoar outro. Cada ato de amor desinteressado é um golpe direto no ego e, ao mesmo tempo, uma libertação do medo. Você descobre que dar em Cristo é muito mais prazeroso do que viver se protegendo o tempo todo. E agora vem o passo mais desafiador e libertador. O amor abre seu coração. Mas para que o medo perca seu trono, você também precisa soltar as feridas que guardou. Em outras palavras, perdoar. E disso falaremos na próxima parte. Número 8. Perdoe e você será perdoado. Sei que esta parte toca fibras profundas, porque falar de perdão não é falar de algo simples nem leve, é falar de feridas que marcaram a sua história, de palavras que ainda doem quando você se lembra, de traições que você não viu chegar, de abandonos que partiram você por dentro, e sei que uma parte de você quer ser curada, mas outra parte tem medo. Medo de soltar a segurança do ressentimento, medo de ser ferido de novo, medo de que perdoar signifique minimizar o que fizeram com você. Por isso, Deus te diz hoje com firmeza e ternura: o medo não vem de mim. E uma das maneiras mais poderosas pelas quais eu te liberto é ensinando você a perdoar. Quero te convidar a imaginar suas emoções como se fossem correntes invisíveis. Cada vez que você lembra da ofensa e o ressentimento arde, uma corrente se tensiona. Cada vez que você repete na mente, não merecem meu perdão, sempre vou lembrar do que fizeram, outra corrente se fecha. Você não vê, mas está preso, e não à pessoa que te feriu, mas ao momento de dor que marcou sua alma. O ressentimento é um veneno auto-infligido. Você bebe esperando que o outro sofra, mas é você quem se desgasta. E Deus não quer ver você vivendo assim. Jesus disse de maneira direta em Mateus 6, 14 e 15: se vocês perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem, o Pai também não perdoará as ofensas de vocês. Não é uma ameaça, é uma revelação espiritual. O coração que retém rancor também se fecha à graça. Não porque Deus retire seu amor, mas porque o ressentimento endurece a sensibilidade da alma. Quando você perdoa, não justifica o que te fizeram. Você abre a porta para ser livre do peso que carrega. Eu sei que existem ofensas que parecem impossíveis de perdoar. Sei que há feridas tão profundas que pensar em soltar a dívida parece injusto, mas o perdão não é dado porque o outro merece, e sim porque você merece paz. Não confunda perdão com reconciliação. Perdoar é soltar a dívida. Reconciliar-se exige arrependimento, mudança e segurança. Às vezes, o perdão permite que você se aproxime dessa pessoa. Outras vezes, permite que você estabeleça limites que protejam seu coração. Ambas são formas de caminhar na verdade. Jesus explicou essa dinâmica na parábola do servo impiedoso em Mateus 18, 21 ao 35. Um homem devia uma quantia impagável e foi perdoado por seu senhor. Mas depois, esse mesmo servo se recusou a perdoar quem lhe devia uma quantia pequena. Ele não entendeu o coração do perdão e sua dureza acabou destruindo-o. O que Jesus nos ensina? Que você e eu fomos perdoados de uma dívida imensa. Ele cancelou tudo na cruz. Sua culpa, seu passado, seus erros mais vergonhosos. Quando você se lembra disso, perdoar o que outros te fizeram, mesmo que doa, se torna possível. Não fácil, mas possível. Permita-me te mostrar algo mais. Perdoar não é um evento, é um processo. Jesus disse que às vezes será necessário perdoar 70 vezes 7, ou seja, toda vez que a memória voltar, toda vez que a dor se reativar, toda vez que a ferida tentar fechar seu coração de novo.
Você não falhou se sentir dor outra vez. Apenas precisa soltar de novo. O perdão se torna um estilo de vida, não um momento isolado. Uma rendição constante ao amor de Deus. Perdoar não significa dizer não doeu. Também não significa voltar a confiar em quem não mudou. Não estou pedindo que você seja ingênuo, nem que permita abuso. Estou pedindo que você não deixe que essa dor te defina, que não viva com o coração amarrado a uma ferida antiga, que não arraste esse veneno para o seu futuro. Solte porque sua alma precisa de liberdade. Solte porque Deus faz justiça, não você. Solte porque Cristo te amou demais para te deixar viver em ressentimento. Pense nesta imagem. Cada vez que você diz, Senhor, entrego isso nas tuas mãos, uma corrente se rompe. Cada vez que você renuncia ao desejo de vingança e entrega a Deus, outra corrente cai. Cada vez que você escolhe descansar na justiça divina, sua alma respira novamente. E sem perceber, um dia você nota que não está mais preso. Já não reage com raiva. Já não pensa naquela pessoa com dor. Já não pesa. Você está livre. Quero te guiar em um exercício simples. Tire um momento, respire fundo e, se puder, coloque a mão sobre o coração. Repita dentro de si, Senhor, mostra-me quem eu preciso perdoar. Talvez você já saiba quem é, talvez seja um nome que você preferiria não lembrar. Mas Deus é fiel. Ele não te mostra isso para te condenar, mas para te curar. Agora te convido a orar comigo com a maior honestidade. Senhor, eu escolho perdoar. Não porque a pessoa merece, mas porque eu mereço liberdade. Entrego esta ferida em tuas mãos. Confio na tua justiça. Liberta-me do rancor. Faz novo o meu coração. Amém. E se for necessário, dê um passo a mais. Busque aconselhamento, estabeleça limites, cuide do seu coração. Deus não te pede para ignorar a sabedoria. Ele te pede para não carregar ódio. Quando você solta o ressentimento, seu coração se torna um terreno fértil para algo imenso, a paz de Cristo. Uma paz que não depende de circunstâncias, uma paz que não teme o futuro, uma paz que não se quebra com as tempestades. No próximo passo, quero te levar até esse presente, a paz que excede todo entendimento. Número 9. Minha paz te dou. Paz de Cristo. Depois de soltar o ressentimento, algo começa a acontecer em silêncio dentro de você. É como quando uma tempestade começa a se afastar e, de repente, você percebe que o ar está diferente, mais limpo, mais suave. Esse espaço que o rancor deixou, Deus quer preencher com algo precioso. A paz de Cristo. Não uma paz frágil que depende das notícias, do saldo na conta ou de como os outros te olham. Uma paz que permanece mesmo quando a tempestade continua rugindo ao redor. Hoje, Jesus te diz, o medo não vem de mim, minha paz é o teu refúgio. Escute como ele te fala em João 14, 27. Deixo a paz para você, a minha paz dou a você. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Perceba essa frase, minha paz. Não é qualquer paz, é a paz do Filho de Deus, a paz daquele que venceu a morte, a paz daquele que pode dormir no meio de uma tempestade, porque sabe quem é seu Pai. Essa paz não é ausência de problemas, é presença de Cristo no meio dos problemas. É o Shalom de Deus, plenitude, bem-estar, segurança em um Deus que não muda. O mundo te oferece uma paz condicional. Você estará em paz se tudo estiver bem, se não houver doença, se não houver dívidas, se sua família estiver perfeita. É uma paz frágil, que se quebra com uma ligação, com um exame médico, com um conflito inesperado. Mas a paz de Cristo é incondicional. Você pode estar em paz mesmo quando tudo vai mal, porque eu estou com você. Entre você e eu, você não precisa de uma vida sem tempestades. Você precisa aprender a viver no olho da tempestade, onde Cristo está. Essa é a diferença entre uma vida escrava do medo e uma vida sustentada pela paz de Deus. Pense na cena de Marcos 4, 35 ao 41.
Os discípulos estão no barco, uma tempestade violenta os golpeia, a água entra, o vento ruge, o medo paralisa e Jesus dorme. Não porque não lhe importe, mas porque ele vive a partir de outra realidade, a do descanso absoluto no Pai. Quando o despertam, ele acalma o vento e o mar com uma palavra, mas antes disso lhes pergunta: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? A presença dele no barco já era a resposta, mesmo que a tempestade continuasse. Essa é a imagem do olho da tempestade. Lá fora tudo se agita, mas onde Cristo está, a calma profunda. Muitas vezes, seu coração se parece mais com o vento do que com Jesus. Você sobe e desce, se agita com cada notícia, perde o sono por cada possibilidade futura. E eu não te culpo, você é humano. Mas a paz de Cristo quer se tornar sua nova normalidade, seu lugar interior de descanso. Eu não te prometo que a tempestade vai parar hoje. Eu te prometo que Cristo está no barco com você, e isso é suficiente para ter paz. O medo grita: você vai afundar. A paz de Cristo sussurra: estou com você, não temas. Essa paz também se torna bússola. Filipenses 4, 6 e 7 te dá uma chave profunda. Não fique ansioso por nada, mas apresente seus pedidos a Deus em toda oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Percebe? Não diz que Deus sempre mudará as circunstâncias, mas que sua paz guardará seu coração e seus pensamentos. Quando você precisar tomar decisões importantes, não procure a ausência total de medo, procure a presença de Cristo. Essa quietude interior, mesmo que suas mãos tremam um pouco, é sinal da direção dele. Quero te convidar a um ritmo de graça, um pequeno sábado diário de 5 minutos. Sim, apenas 5 minutos. Separar cada dia um pequeno espaço para entrar, conscientemente, no olho da tempestade. Desligue o barulho, deixe o celular de lado, sente-se em um lugar tranquilo. Respire fundo algumas vezes. Pegue as Escrituras, talvez o Salmo 23, e leia devagar, como se cada palavra fosse uma gota de água sobre terra seca. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deixe essa verdade descer da mente para o coração. Depois, em silêncio, comece a entregar suas preocupações uma por uma. Senhor, entrego isso que me tira o sono, entrego minha família, entrego minha saúde, entrego meu futuro. Não tente resolver tudo na cabeça, apenas coloque nas mãos dele. Respire na sua presença. Não é um tempo para fazer grandes discursos, é um tempo para estar. Para descansar no fato de que Ele é Deus e você não precisa controlar tudo. Talvez no começo sua mente se distraia. É normal. A paz também se treina. Cada vez que você volta a esse espaço, você diz ao medo: você não governa mais. Cristo é meu refúgio. E algo começa a mudar. Sua reação aos problemas se suaviza. Sua maneira de falar fica mais serena. Suas noites menos pesadas. Não porque todas as tempestades desapareceram, mas porque agora você sabe onde está o centro. E há algo lindo, sua paz se torna testemunho. As pessoas ao seu redor começam a notar que, mesmo passando por provações reais, você reage de maneira diferente. Você não evita a dor, mas não desaba como antes. Você não nega a realidade, mas também não se afoga nela. E quando te perguntam como você consegue estar tão em paz, você tem a oportunidade de apontar para quem está no seu barco. Sua paz se torna evangelho vivo. Um coração que perdoou e que mergulha na paz de Cristo está pronto para o próximo passo. Deixar que essa paz floresça em um terreno muito especial, o terreno da humildade. Porque a verdadeira paz se sustenta quando você reconhece quem é Deus e quem é você. E dessa humildade profunda falaremos na próxima parte. Número 10. O que se humilha será exaltado. Se você chegou até aqui, já consegue sentir a paz que Cristo te deu na tempestade começa a se firmar, a fazer morada dentro de você.
Mas essa paz, para permanecer viva, precisa de um solo fértil. E esse solo é a humildade. Não uma humildade falsa onde você se menospreza ou se diminui, mas a humildade profunda, espiritual, aquela que diz com sinceridade: Senhor, sem ti eu não posso, mas contigo tudo é possível. Hoje Deus te diz: o medo não vem de mim, liberte-se agora com minha palavra de poder. E essa liberdade começa quando você solta o orgulho e reconhece sua dependência de mim. O mundo te ensinou o contrário. Ele repetiu: seja forte por si mesmo, não dependa de ninguém, não mostre fraqueza. Você dá conta de tudo. E embora pareça motivador, essa filosofia te faz carregar pesos que não te pertencem. Te coloca em um filme onde você é o herói, o salvador, aquele que deve controlar, prever, resolver, e quando você não consegue, afunda em ansiedade. Mas Jesus te oferece outro caminho, um que liberta. Em Mateus 23:12, ele diz: o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É a parábola do reino. A verdadeira altura se alcança descendo, a força real nasce ao reconhecer a própria fraqueza, e a liberdade profunda chega quando você solta a autossuficiência. Muito do seu medo nasce do orgulho. Sim, parece duro, mas é a verdade que liberta. O orgulho quer controlar. Controlar o que os outros pensam, controlar o futuro, controlar os resultados, controlar a vida. E quando você vê que não pode, o medo aparece. A humildade, ao contrário, abre as mãos e diz: Senhor, Tu és Deus, eu não. Tu tens o controle, eu descanso em Ti. Por isso a humildade não é fraqueza, é sabedoria espiritual. É ver a realidade como ela é. Você é limitado, Deus não. Você é frágil, Deus é eterno. Você não vê o amanhã, Deus já o habitou. E quando você se posiciona assim, o medo perde força porque já não depende tudo de você. Olhe o exemplo máximo. Filipenses 2:5-11. Haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo. Jesus, o Filho eterno, se fez servo, se humilhou, desceu até o mais profundo e por isso Deus o exaltou até o mais alto. A humildade precede a exaltação. Não é coincidência. No reino de Deus, o caminho para cima sempre começa para baixo. E você e eu precisamos aprender esse caminho porque nele há liberdade, descanso e vitória contra o medo. A humildade também abre o coração para a correção. E isso é vital. O orgulho se fecha, diz: eu já sei, eu não preciso de ajuda, eu não erro. E assim você fica preso, sem crescimento. Mas a humildade te torna ensinável. Senhor, mostra-me, corrige-me, guia-me. Quando você tem esse espírito, Deus pode trabalhar, curar, reconstruir, dirigir. E a ansiedade diminui porque você já não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. A humildade derrota o ego porque te convida a servir em segredo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos em João 13, tomando o lugar mais humilde da casa, sem câmeras, sem aplausos, sem buscar reconhecimento. Esse ato de serviço oculto te transforma porque tira você do centro da cena. E quando você não é o centro, o medo se dissolve. Por quê? Porque sua identidade já não depende de quantas pessoas te admiram, de quantos resultados você tem ou de quão impecável você parece. Sua identidade está em Cristo, não no seu desempenho. Imagine uma árvore forte, alta, imponente. Quando o furacão chega, as árvores rígidas, as que não se dobram, se quebram. Mas as flexíveis sobrevivem porque se inclinam. Essa é a humildade. Flexibilidade espiritual, capacidade de se dobrar diante de Deus, não diante do medo. O orgulhoso se quebra sob a pressão. O humilde permanece porque sabe se inclinar e sabe quem o sustenta. Agora permita-me te acompanhar em uma prática espiritual que vai formar essa humildade dia após dia. É a oração ACPI. Adoração, confissão, petição, intercessão. Só 2 minutos.
mas poderosa. Adoração. Levante seu olhar. Senhor, Tu és grande, sábio, santo, eterno. Eu descanso no Teu poder. Quando você adora, seu ego diminui e sua alma encontra perspectiva. Confissão. Reconheça suas tentativas de controlar. Senhor, confesso meu orgulho, minha autossuficiência, meu desejo de ter tudo sob controle. Perdoa-me por acreditar que posso sem Ti. Aqui entra a libertação. Reconhecer sua necessidade não te faz fraco, te faz filho. Petição. Peça ajuda específica. Senhor, ajuda-me hoje a soltar este medo, este peso, este controle. Humildade é pedir ajuda. Orgulho é fingir que não precisa. Intercessão. Ore por outra pessoa. Saia do centro. Senhor, abençoa esta pessoa. Dá a ela paz, dá força. Quando você ora por alguém, seu mundo se amplia e o medo perde domínio. Faça isso diariamente. O pequeno, feito com constância, abre portas grandes na sua alma. E esta semana te convido a fazer um ato de serviço oculto, algo que ninguém veja, algo que você não publique, algo que só Deus e você sabem. Pode ser uma ajuda financeira anônima, limpar algo sem comentar, ligar para alguém só para encorajá-lo. Esse ato é treinamento espiritual, é fazer espaço para Deus em um coração menos centrado em si mesmo. Porque quando você cresce em humildade, algo belo acontece. Você começa a sentir e lembrar da presença constante de Deus. E isso nos leva ao próximo passo, um passo que muda sua caminhada diária, aprender a viver cada dia consciente de que Deus está com você, sempre, aqui, agora. Número 11. Eu estou com você todos os dias. Esta é uma das verdades mais ternas, mais profundas e mais transformadoras que Jesus declarou sobre a sua vida. Ele está com você todos os dias, não alguns. Não quando você ora muito, não quando se comporta bem, não quando se sente forte, todos os dias. E quando ele disse isso em Mateus 28:20, não estava usando poesia espiritual. Era uma promessa literal, firme, inquebrável. Eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Eu sei que às vezes você duvida, porque há dias em que você se sente tão sozinho que parece que sua oração bate nas paredes, dias em que o medo respira na sua nuca, dias em que a dor é tão forte que você se pergunta: onde estás, Senhor? Mas escute isso com o coração aberto. Sua presença não depende do que você sente, mas do que Ele prometeu. Ele está com você na alegria, no cansaço, na ansiedade, no fracasso, no silêncio, na noite. Está com você quando você ri e quando sua alma treme. Ele não vai embora. Quero que você respire um instante e pense: o que significa que Jesus está com você todos os dias? Significa que em cada decisão, grande ou pequena, você pode elevar o coração e perguntar: o que tu me dizes, Senhor? E ele responde, às vezes por sua palavra, às vezes por uma paz suave que repousa no seu peito, às vezes pelo conselho de alguém maduro espiritualmente, às vezes fechando portas que você não deveria abrir, às vezes abrindo outras que você nem sabia que existiam. Sua direção é real, sua guia é constante, você não caminha às cegas, e quando a solidão te pesa, aquela solidão que ninguém vê, aquela que chega mesmo quando você está cercado de gente, é aí que sua presença se torna mais palpável, ainda que nem sempre percebida. Jesus não foge das suas sombras. Ele não recua diante da sua tristeza. Em Salmo 23:4 está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A companhia dele não é simbólica, é sustento, é calor, é abraço espiritual. E escute isso: Deus não te dá hoje as forças de amanhã, Ele te dá as de hoje, nem mais, nem menos. E isso não é abandono, é amor sábio. Em Deuteronômio 33:25 diz: como os teus dias serão as tuas forças. Hoje você recebe a graça de hoje,
Amanhã, a graça de amanhã. Você não está desprotegido. Você está sendo sustentado em tempo real. Se muitas vezes você sente medo, não é porque Deus está longe, mas porque sua mente se acostumou a viver como se você caminhasse sozinho. Não é falta de presença, é falta de consciência. E por isso, esta parte é essencial. Você precisa aprender a praticar a presença de Deus até que seu coração a perceba naturalmente. Não como algo místico, mas como uma realidade prática e cotidiana. Por isso, vamos usar uma forma simples de trazer sua mente de volta à presença de Cristo. Comece lendo devagar Mateus 28:20. Eu estou com vocês todos os dias. Repita essas palavras. Deixe-as descer ao seu interior. Depois medite. O que significa todos os dias na sua história? Quais dias? Os dias em que você chorou em silêncio? Os dias em que você falhou? Os dias em que você perdeu alguém? Os dias em que você não orou porque não conseguia? Sim, todos. Depois ore. Jesus, fala comigo. Ensina-me a sentir tua companhia. E então contemple. Fique em silêncio, como quem recosta a cabeça no peito de alguém amado. Respire sua presença, ainda que não a sinta de imediato. A proximidade dele é mais objetiva que suas emoções. Imagine um farol na costa. Há noites tão densas que você não vê a luz, mas o farol continua lá. A neblina não apaga a luz. Sua ansiedade não apaga sua presença. Seus medos não cancelam sua companhia. Jesus é esse farol constante. Você veja ou não, ele permanece. Ele é Emanuel, Deus conosco, como diz Mateus 1:23. Não Deus que nos visita, Deus conosco, permanência, proximidade, constância. E o Espírito Santo torna essa companhia real a cada segundo da sua vida. Por isso te deixo uma prática diária que pode transformar seus dias. A cada hora, ou sempre que sentir ansiedade, sussurre: Jesus, tu estás aqui comigo. Diga devagar. Diga com intenção. Diga como quem bebe água. Ao repetir, você não está trazendo Jesus. Está lembrando que ele já estava ali. E sim, quero validar algo importante. Está tudo bem se às vezes você não sente nada. Não se condene. Você não é menos espiritual. Não tem menos fé. Lembre-se, até Jesus, no Getsêmani, sentiu angústia tão intensa que suas gotas de suor eram como sangue. Não confunda emoção com presença. Jesus estava perfeitamente unido ao Pai, mesmo quando sua alma estava triste até a morte. Esta semana, te convido a fazer uma Lectio Divina completa de Mateus 28:20, 10 minutos, e depois praticar esse santo sussurro ao longo do dia. Não subestime esse hábito. Ele te treina a viver acompanhado, não abandonado, sustentado, não exposto. Porque quando você começa a viver consciente de que Cristo está com você todos os dias, algo se quebra dentro de você. Quebra-se o medo que nasce da sensação de solidão. E algo nasce, a esperança eterna. E essa esperança nos leva ao próximo passo. Um passo que enfrenta o medo raiz de todos os medos, a morte e a eternidade. E ali, Cristo também tem uma palavra de poder para você. Número 12. Eu sou a ressurreição e a vida. Aqui chegamos ao medo mais profundo, aquele que muitas vezes você não verbaliza, mas que aparece na noite, nos hospitais, nos cemitérios, quando vê envelhecer quem você ama, ou quando o próprio corpo te lembra que você não é eterno. O medo da morte, o medo de deixar de existir, do desconhecido, da separação, da dor. E hoje, justamente aqui, Jesus se coloca diante de você e diz com voz firme e eterna: o medo não vem de mim. Liberte-se agora com minha palavra de poder. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse isso claramente diante de uma tumba real, diante da dor real de duas irmãs que choravam por seu irmão Lázaro. Em João 11:25 declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não disse: eu vou te dar ressurreição, como se fosse algo separado dele. Ele disse: eu sou. Ou seja, onde ele está,
a morte não tem a última palavra. Onde ele entra, o final deixa de ser final. Onde ele reina, a tumba vira porta. Observe a cena com calma. Maria e Marta chorando. Jesus também chora. Ele não minimiza o sofrimento, não diz, não chore, tudo vai ficar bem, como frase vazia. Ele chora com você, como chorou com elas. Mas depois de validar o dor, faz algo que só Deus pode fazer. Para diante da tumba e diz, Lázaro, vem para fora. E a morte obedece. Entre nós, aquela tumba vazia é o anúncio antecipado do que ele faria na sua própria tumba e do que fará com você. A morte não manda, Cristo manda. Essa é a boa notícia, o coração da fé cristã. Jesus morreu, mas não ficou na tumba, ressuscitou. Venceu o poder do pecado e da morte. 1 aos Coríntios 15, 54 ao 57, celebra dizendo que tragada foi a morte na vitória e pergunta, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquilo que te perfurava com medo até o fundo da alma, Cristo arrancou na cruz e na ressurreição. Sim, seu corpo um dia morrerá, mas sua história nele não termina em um caixão. Continua na presença do Deus vivo. Para quem crê, a morte não é mais um abismo escuro, é uma transição. Paulo expressa isso em Filipenses 1:23, dizendo que partir e estar com Cristo é muitíssimo melhor. Não porque a morte em si seja bonita, mas porque aquele que te espera do outro lado é aquele que te amou até derramar seu sangue por você. Morrer em Cristo é voltar para casa. Aqui você é peregrino. Lá, filho chegando ao lar definitivo. E quando você olha seu sofrimento a partir dessa perspectiva, algo muda. Rompe-se a ideia de que esta vida é tudo o que existe. Rompe-se a sensação de que suas dores são eternas. Em Romanos 8:18, somos lembrados de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O que hoje te oprime tem data de validade. A glória que te espera não tem. Seu dor é real, mas não é final. Eu sei que dói perder alguém que você ama. Eu sei daquele lugar vazio na mesa, daquela cama onde ninguém mais dorme, daquele cheiro que ainda vive na memória. Tudo isso dói. E sei também que o medo aparece. E se acontecer comigo? E se eu ficar sozinho? Escute o consolo do coração de Deus. Seus queridos que morreram em Cristo não estão perdidos, não estão suspensos no nada, estão com Ele, estão na frente. A separação é temporária, o reencontro será eterno. A ressurreição não é ideia bonita de igreja, é a promessa sólida de um Deus que não mente. Agora vem a resposta de fé. Jesus não apenas disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele perguntou, crês isto? Essa também é a pergunta para você. Não se você entende tudo, não se tem respostas filosóficas perfeitas, mas se escolhe confiar naquele que venceu a morte. Crer que nele, seu último suspiro aqui será seu primeiro fôlego em plenitude lá. Crer que nele, a morte perdeu o direito de te assustar como antes. E dessa fé nasce um convite, viver sem medo de morrer. Quando você sabe que sua eternidade está segura em Cristo, você é livre para arriscar no amor, para servir sem reservas, para obedecer mesmo quando dói, para dar mesmo quando parece perder. O medo da morte paralisa, a esperança da ressurreição mobiliza. Você já não precisa se agarrar desesperadamente às coisas desta terra. Sabe que o melhor não está atrás, nem apenas aqui, mas por vir com Ele. Quero te propor uma prática simples, mas poderosa. Recitar o credo apostólico, prestando atenção especial a esta frase. Creio na ressurreição dos mortos e na vida do mundo vindouro. Não repita como fórmula vazia. Repita como quem assina um contrato de fé. Como quem segura uma corda no meio do abismo. E peça ao Espírito Santo que essa verdade desça dos lábios ao coração. E se Deus abrir a porta, compartilhe essa esperança com alguém enlutado. Não com frases rápidas, não minimizando a dor, mas sentando ao lado, chorando se necessário, e no momento certo, lembrando com suavidade.
Jesus é a ressurreição e a vida. Isto não é o fim. Porque quando você sabe que a morte está vencida, que a tumba não é seu destino final, algo precioso acontece. A esperança eterna produz gratidão presente. Cada dia se torna um presente, não um direito. Cada amanhecer, uma oportunidade de agradecer. E justamente dessa gratidão, nascida da vitória de Cristo, falaremos a seguir. Número 13. Dai graças em tudo. Aqui chegamos ao passo que transforma absolutamente todo o restante, a gratidão. Não a gratidão emocional que depende de tudo dar certo, nem a gratidão superficial que só aparece quando a vida sorri. Não. Falamos da gratidão espiritual, profunda, madura, aquela que nasce de saber que Deus é bom, mesmo quando a circunstância não parece. A que olha para a vida inteira como um presente imerecido. E por isso Deus te diz hoje: o medo não vem de mim. Liberta-te agora com a minha palavra de poder, dando graças em tudo. A Escritura é clara e direta. Dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para vós. 1 Tessalonicenses 5,18. Não diz, dai graças quando entenderes, nem quando sentires, nem quando a situação melhorar. Diz em tudo. Deus está dizendo, quero que teu coração viva desperto à minha bondade constante em meio a qualquer tempestade. Sei que isso pode soar elevado demais quando carregas ansiedade, quando a ruminação mental te rouba o sono, quando cada "e se" te aperta o peito. Mas justamente por isso, a gratidão é uma arma espiritual tão poderosa. Porque corta o fluxo de pensamentos catastróficos, porque rompe a narrativa de medo, porque lembra à tua alma quem governa a tua vida. Não o medo, mas Deus. Pensa assim. Tua mente sempre está regando algo. Se regas preocupação, crescerá preocupação. Se regas queixa, crescerão espinhos de amargura. Mas se regas gratidão, florescerá paz. É um jardim espiritual. Um jardim precisa de disciplina, cuidado e intenção. A gratidão também. E aqui entra o método que transforma corações, o exame inaciano. Uma prática simples, mas profundamente poderosa. Consiste em revisar o dia perguntando, onde vi Deus hoje? Mesmo que tenha sido um dia difícil, mesmo que tenhas chorado, mesmo que tenhas sentido vazio. A pergunta obriga a tua alma a buscar rastros da bondade divina. E sempre existem, às vezes pequenos, mas estão lá. Uma palavra amável, um suspiro profundo que te acalmou, uma mensagem inesperada, o simples presente de ter despertado. A gratidão recalibra a mente. A neurociência confirma, quando treinas tua mente para buscar motivos para agradecer, teu cérebro fortalece rotas de pensamento positivo e diminui a ruminação ansiosa. Mas a Bíblia já disse isso antes de qualquer estudo moderno. Por nada andeis ansiosos. Com ação de graças sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Filipenses 4:6. Em outras palavras, agradece antes de ver a resposta. Agradece antes do milagre. Agradece porque a gratidão abre a porta para a paz que excede todo entendimento. E olha algo lindo. Quando és agradecido, teu coração se torna humilde, porque reconheces que não és dono de nada, que tudo é graça. A gratidão te tira do trono do ego e te coloca na postura de filho que confia. Assim nasce a generosidade, assim renasce a alegria genuína. Assim se cura a alma que passou muito tempo olhando apenas para a falta e não para o presente. Também é verdade isto, a gratidão cura emocionalmente. Estudos mostram que reduz o estresse, a ansiedade e a depressão. Mas além da ciência, a Escritura tem mostrado por séculos que tua alma foi desenhada por Deus para agradecer. Quando agradeces, te alinhas ao teu design original. Tua alma volta a respirar. E não esqueças algo importante.
A gratidão não é apenas entre tu e Deus, deve fluir para outros. Agradecer às pessoas fortalece vínculos, cura relações, abre portas. Cria uma cultura de apreço em teu lar, em teu trabalho, em tua igreja. O medo divide, a gratidão une. O medo acusa, a gratidão honra. O medo isola, a gratidão abraça. Pensa nos 10 leprosos de Lucas 17, 11 a 19. 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Jesus não perguntou, por que voltou um? Mas, onde estão os outros 9? Isso revela uma verdade profunda. A gratidão não é automática, é escolha espiritual, é coragem, é maturidade e também é adoração. Porque quando voltas a Jesus para agradecer, o reconheces como Senhor da tua vida e guardador dos teus dias. Agora, entre nós dois, sei que agradecer em tudo não significa fingir que tudo está bem. Não te peço para negar tua dor, não te peço para forçar alegria. Te convido a olhar com olhos espirituais aquilo que o medo quer ocultar. Deus esteve contigo hoje, te sustentou, te protegeu de coisas que nem sequer viste, te deu força para continuar, te deu consolo no meio do caos. Algo da sua bondade te alcançou, mesmo que tenha sido uma pequena centelha, e essa centelha basta para agradecer. Quero te convidar a praticar o exame inaciano todas as noites, apenas 3 minutos. Pergunta, Senhor, onde te vi hoje? Nomeia 3 momentos concretos. Agradece. Depois pergunta, onde me custou te ver? E entrega. Depois diz, obrigado, Senhor, por este dia. Confio em ti para amanhã. Faz isso e verás como teu coração muda, como a ansiedade perde força, como a paz começa a criar raízes. Porque desde a luz da ressurreição, desde a esperança eterna, cada dia aqui se torna um presente. E a alma que viu a vitória final de Cristo não pode viver na queixa, vive na gratidão. Percorreste 13 passos bíblicos que desmontam o medo desde a raiz. E agora vais descobrir o fundamento que sustenta cada um deles, o amor perfeito de Deus por ti. Esse amor que não falha, não muda, não se esgota, não se retrai, não te abandona. Esse amor será teu refúgio final e tua liberdade completa. Número 14. O amor perfeito lança fora o medo. Aqui chegamos ao coração, ao centro, ao fundamento invisível que sustenta cada passo de liberdade que deste desde o início. Se desmontaste mentiras, se aprendeste a orar, se cultivaste fé, se perdoaste, se abraçaste a paz, se agradeceste. Nada disso tem sentido nem força se não entendes isto. És profundamente amado por Deus. Um amor não conquistado, não condicionado, não instável, não negociável. Um amor perfeito. E a palavra diz sem rodeios. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. O amor de Deus é a arma final contra o medo, porque o medo não pode conviver onde o amor reina. Vê como o medo opera por dentro, sussurra que estás sozinho, que não é suficiente, que pode ser abandonado, que Deus está cansado de ti, que falhaste demais, que não mereces sua presença, que Ele te deixará quando mais precisares. Percebes? Cada medo profundo é, no fundo, uma mentira sobre o amor de Deus por ti. Por isso, este é o ponto culminante. Quando recebes de verdade esse amor, quando o experimentas, quando o deixas entrar até o canto mais escuro da alma, o medo começa a perder força como sombra expulsa por luz intensa. Deus não te ama porque fazes as coisas bem, nem porque oras o suficiente, nem porque és forte. Ele te ama porque decidiu te amar. Ponto. Esse é seu pacto, esse é seu caráter, esse é seu coração de pai. Em Lucas 15, 11 a 32, Jesus nos mostrou esse amor na história do filho pródigo. O filho volta sujo, quebrado, envergonhado, sem dignidade. E o que faz o pai? Corre, abraça, veste, restaura, honra. Esse é Deus contigo. Não espera que mudes para te amar. Ele te ama para que possas mudar. Não espera que sejas digno. Seu amor te dignifica.
não espera que chegues perfeito, ele te aperfeiçoa no caminho. Isso, entre nós dois, é amor perfeito. E onde esse amor entra, o medo não pode permanecer. É como um quarto cheio de escuridão. Basta acender a luz e a escuridão vai embora. Não porque luta, mas porque não pode ficar. Assim é o amor perfeito. Não discute com o medo, simplesmente o expulsa. É a luz que revela que nunca estiveste sozinho, que nunca estiveste desamparado, que nunca foste esquecido. Mas escuta algo importante. Não basta saber isso intelectualmente. Não basta repetir "Deus me ama" como informação teológica. Esse amor precisa ser experimentado, precisa te tocar, precisa te abraçar, precisa se tornar carne dentro de ti. E isso acontece na oração, na adoração, no silêncio, na palavra, na comunidade, em momentos em que te desmoronas e só podes dizer: Pai, aqui estou. O amor de Deus não é teoria, é presença, não é conceito, é abraço, não é ideia, é encontro. Por isso quero que imagines isto. Fecha os olhos do coração por alguns segundos. Imagina Jesus diante de ti, não distante, não severo, não frustrado contigo, diante de ti. Olha para ele com os olhos da alma e ouve enquanto ele pronuncia teu nome suavemente, com ternura profunda. Eu te amo, não temas, nada poderá te separar do meu amor. Romanos 8:38 a 39 reafirma: nem a morte, nem a vida, nem o alto, nem o profundo, nem o presente, nem o porvir. Nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É um pacto eterno, indestrutível, inquebrável. Quando recebes esse amor, algo radical acontece dentro de ti. Deixas de viver na defensiva, deixas de te comparar, deixas de buscar aprovação externa, deixas de temer a rejeição, porque sabes que mesmo que todos se vão, ele não. Deixas de temer o futuro, porque sabes que esse futuro está sustentado por um amor que nunca falha. Deixas de temer teus próprios erros, porque sabes que a graça de Deus é maior que tua capacidade de falhar. O amor perfeito não só lança fora o medo, ele te liberta do peso de ter que ser suficiente. E quando esse amor te enche, ele transborda, porque ninguém pode dar o que não tem. O amor recebido se transforma em amor compartilhado, e quando vives assim, o medo perde seu melhor esconderijo, o ego. Onde há amor, há entrega. Onde há entrega, há liberdade. Talvez cresceste pensando que Deus te amava se te comportavas bem, se cumprias, se não falhavas. Talvez te ensinaram um Deus que observa esperando teu erro. Hoje quero desmontar essa mentira com a autoridade da palavra. Deus não te ama por tua conduta, Ele te ama por sua natureza, e sua natureza não muda. Jamais dependeu de ti, sempre dependeu dele. Isso é amor perfeito, por isso quero te guiar numa prática espiritual simples, mas profundamente transformadora. Aí onde estás, respira devagar. Imagina Jesus te olhando com olhos cheios de compaixão e ouve estas palavras como se ele mesmo as dissesse: eu te amo, estou contigo, não temas, nada poderá te separar de mim. Fica aí alguns segundos, respirando esse amor. Repete: sou amado por Deus. Seu amor expulsa o meu medo. Pratica isso 5 minutos por dia nesta semana. Deixa entrar, deixa curar. E agora entende. Tudo o que viste, tudo o que aprendeste, toda vitória sobre o medo, todo passo de fé, toda paz recebida, toda gratidão expressa, tudo flui deste fundamento. Deus te ama. Não pela metade, não condicionalmente, não temporariamente, perfeitamente. E agora que conheces o fundamento, é hora do passo final. Vestir-te para a batalha contínua contra o medo. Porque embora o medo tente voltar, agora tens a armadura correta. E na próxima sessão descobrirás como viver diariamente protegido, fortalecido e empoderado por Deus. Número 15. Vista-se com a armadura de Deus. Aqui já não falamos apenas de ideias, falamos de batalha.
porque o medo não é só uma emoção solta. Muitas vezes é um dardo do inimigo direcionado à sua mente e ao seu coração. Mas escute o que Deus te diz hoje. Ele não te deixou indefeso. Ele te equipou com uma armadura real, espiritual, desenhada para te proteger e te dar vitória. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Isso não é poesia, é estratégia divina para a sua vida diária. Imagine um soldado romano. Ele não entra na batalha com roupa leve. Ele se cinge, se cobre, se protege. Cada peça tem propósito. Sem armadura, é um alvo fácil. Com armadura, avança sem medo. Assim Deus te vê, não como uma vítima assustada, mas como um filho, uma filha, chamado a caminhar em vitória, vestido-a com seu poder, coberto, amém, por sua verdade. A batalha é real, mas a vitória está assegurada em Cristo. O primeiro elemento é o cinto da verdade. O medo se alimenta de mentiras. Você não vale nada, você não consegue, Deus não está aí, você vai fracassar. Tudo vai desmoronar. O cinto da verdade é quando você escolhe cingir sua mente e seu coração com o que Deus diz, não com o que o medo grita. É quando você responde a esses pensamentos com a palavra: Deus está comigo. Ele é meu pastor. Ele não me deu espírito de covardia. 2 Timóteo 1:7. Cada vez que o medo sussurra, você ajusta o cinto e declara a verdade, mesmo que suas emoções ainda não sintam nada disso. Depois vem a couraça da justiça. O medo adora se aproveitar da culpa e da vergonha. Lembra você do seu passado, dos seus erros, dos seus pecados, para dizer: Deus não te escuta mais, você não merece a ajuda dele. Mas a justiça que te protege não é a sua, é a de Cristo sobre você. Quando você crê em Jesus, você é coberto justificado declarado limpo diante do Pai. Essa couraça protege seu coração da acusação. Por isso é tão importante viver em integridade, confessar, arrepender-se, caminhar na luz. Quando sua consciência está limpa diante de Deus, o medo perde uma de suas armas mais fortes. Olhe para os seus pés, o calçado do Evangelho da Paz. O medo tenta paralisar seus passos. Diz: melhor não avançar, fique onde está, não se arrisque. Mas o Evangelho de Cristo te dá solo firme. Você não caminha sobre areia de insegurança, você caminha sobre a rocha da paz dele. O que você aprendeu sobre a paz de Cristo na sua tempestade, agora se torna o chão sob seus pés. A paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Calçado com essa paz, você pode avançar mesmo tremendo, sabendo que não caminha só e nem sem direção. Depois, levante bem alto o escudo da fé. A palavra diz que com ele você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Esses dardos são pensamentos repentinos de terror, imagens catastróficas, lembranças dolorosas que reaparecem, vozes internas de desesperança. Não se trata de não sentir o impacto, trata-se de decidir naquele momento: eu escolho confiar em Deus mais do que neste pensamento. Fé não é não sentir medo, é levantar o escudo bem na hora do ataque, dizendo: Senhor, eu confio em Ti agora. Cada vez que você faz isso, mais um dardo se apaga. Sobre sua mente, Deus coloca o capacete da salvação. O medo ataca especialmente seus pensamentos. Você vai perder tudo, você não está salvo. Deus vai se cansar de você. O capacete é a certeza profunda de quem você é em Cristo: filho, filha, perdoado, salvo, amado, assegurado, na eternidade. Essa salvação não depende das emoções do dia, depende da obra de Cristo. Quando o medo bombardear sua mente, lembre-se: meu destino está nas mãos de Deus, minha vida está escondida com Cristo, nada me separará do seu amor. Sua mente se cobre, se protege, se estabiliza, e em sua mão você carrega a arma ofensiva, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Efésios 6,17. O próprio Jesus, sendo tentado no deserto, respondeu a cada ataque com "está escrito". Você também pode fazer isso. Quando o medo disser "você está sozinho", você declara: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo". Salmo 23:4. Quando o medo disser "você não vai conseguir", você declara: "Tudo posso naquele que me fortalece". Filipenses 4:13. Cada verso declarado em voz alta é uma estocada espiritual que afasta as trevas. Mas lembre-se, a armadura se ativa com oração. Efésios 6:18 acrescenta: "Orando em todo o tempo com toda oração e súplica". A oração é o ato de se vestir. Sem oração, você sai ao campo sem proteção. Com oração, o Espírito te reveste e te fortalece. Quero te convidar a um exercício prático. Toda manhã, antes de olhar o telefone, feche os olhos e diga, peça por peça: "Senhor, hoje eu me cingo com o cinto da tua verdade. Renuncio a crer nas mentiras do medo. Eu me visto com a couraça da tua justiça. Obrigado porque em Cristo sou perdoado e eu calço o evangelho da paz. Hoje caminharei sem paralisia, guiado pela tua paz. Levanto o escudo da fé contra todo dardo de ansiedade e terror. Coloco sobre mim o capacete da salvação. Protege minha mente, meus pensamentos, minha identidade. Tomo a espada da tua palavra. Hoje declararei o que tu dizes, não o que o medo diz". 2 minutos. Todos os dias. Constância, não perfeição. A batalha espiritual é real e o inimigo quer continuar usando o medo para te prender, mas você não está sozinho, não está desarmado, não está condenado a viver assim para sempre. Você caminhou por 15 passos da palavra, viu o coração de Jesus por você, ouviu repetidas vezes que seu amor, sua paz, sua verdade e sua presença são maiores do que qualquer temor. Agora, a partir desse fundamento, Deus te diz: vista-se, levante-se, avance. Este não é o fim, é o início de um novo modo de viver, não como escravo do medo, mas como filho, como filha, equipado com a armadura de Deus. Você está armado com a verdade, coberto de justiça, firme em paz, protegido pela fé, assegurado na salvação e armado com a palavra. Agora caminhe em liberdade, porque o medo não vem de Deus, mas a vitória sobre esse medo sim. Você percorreu um caminho poderoso. 15 verdades bíblicas que não são apenas informação, são munição espiritual contra o inimigo que quer te paralisar com medo. Lembre-se destes 3 pilares. Primeiro, o medo não vem de Deus. A paz, sim. Cada vez que você o sentir, reconheça-o pelo que ele é, um eco do mundo caído. Mas Cristo já venceu esse mundo. A paz de Deus é sua hoje. Segundo, você tem armas espirituais concretas: verdade, oração, fé, amor, perdão, humildade, gratidão e a armadura completa de Deus. Você não é uma vítima indefesa. Você é um soldado equipado. Use-as. Terceiro, você é amado sem condição. Esta é a raiz de tudo. O amor perfeito de Deus lança fora o temor. Quando você descansa nesse amor, o medo perde seu trono. Se você chegou até aqui, honra a Deus com seu compromisso. Agora haja. Comente: não temerei. Confio em Jesus hoje. Declare isso em comunidade. Sua fé se fortalece quando você a torna pública. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente nele. Que você caminhe em liberdade, amado e seguro nos braços do Pai.